Vamos dar sequência aos nossos estudos no Catecismo de Heidelberg. Lembrar de novo que o Catecismo de Heidelberg é um catecismo diferente da maioria dos catecismos, porque ele trabalha com a disposição pessoal. Ou seja, você é responsável para dar uma... A pergunta é direcionada a você e você mesmo tem que dar uma resposta a essa pergunta. Os outros catecismos é de forma mais geral, ele não é incisivo nesse sentido. Por isso que eu optei por ele, para estar ensinando ele. Além de ser reformado, logicamente. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 15, é o texto básico da gente, que a gente tem estudado. Pausa para os comerciais. Tá bom? 1 Pedro, capítulo de número 3, verso de número 15. Vamos ler todos juntos? Um texto bem conhecido de nós. Já são vários domingos que eu tenho lido esse mesmo texto. Então, 1 Pedro, capítulo de número 3, verso de número 15, diz assim: Antes... Você tem que saber explicar a razão da esperança que há no teu coração. Você tem que responder. Você tem que aprender a responder a essa esperança que te move, te faz levantar e faz você acreditar que todo dia será um dia de vitória na presença do Senhor. Por que um dia de vitória? Porque o Senhor fez esse dia para nós nos alegrarmos nele. Pessoas que acordam sem o Senhor, e não tem motivo de por que eu tenho que me alegrar. Apesar das coisas podem ser mais difíceis na nossa vida, seja elas o que for que a gente estiver passando. Cada dia que o Senhor nos deu, ou que o Senhor nos dá, como o dia de hoje, apesar de você ter levantado e as coisas estarem do jeito que você não queria que estivesse, mas ainda assim você levantou e o Senhor é com você. O Senhor é por você. É o Senhor que te dá a esperança para ti vencer e partir e continuar lutando. Continuar lutando. Então, por isso a gente deve se alegrar. Às vezes as coisas não são tão fáceis, não são tão fáceis de lidar. Parece que o problema só vai se resolver a longo prazo, e isso é muito penoso para nós. A gente sente-se como se fosse impotente em determinadas situações. E não é o dia de hoje, é tipo assim, hoje, acho que isso vai levar meses até eu resolver. Se acalme. Tenha fé. Creia que Deus está com você. Creia. Nossa vida está nas mãos dele. Ele nos comprou com todas as nossas mazelas e em todas as nossas dívidas, ele nos comprou. Se ele permanece dessa forma, deixando as coisas do jeito que estão, calma. Deus sempre tem um plano, ele nunca é pego de surpresa. Por isso, se alegre, porque ele é por você. As pessoas se levantam, acordam, mas não sabem que Deus é por elas. Você sabe. E isso tem que fazer muita diferença no teu coração. Você não está sozinho. Deus está pelejando com você. As lutas suas são as lutas do Senhor. Vamos ler a pergunta de número 65, diz assim: visto que somente a fé nos faz participar de Cristo, de todos os seus benefícios, de onde vem esta fé? Esta fé é para a gente, pelo menos, igreja reformada, evangélica, não tem dúvida a respeito de onde vem essa fé.
Resposta. Leiam aí. Vem, cadê o bicho? Ah, é? Eu perguntei, cadê o bicho? Eu vou ler a resposta. Vem do Espírito Santo, que a produz em nossos corações pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Veja o título dessa sessão agora, vai ser o quê? A palavra e os sacramentos. É interessante que a gente perceba algumas coisas dentro do catecismo. Ele vai evoluindo, ele vai crescendo, ele vai se expandindo, para que a gente tenha cada etapa da nossa vida de fé muito bem alicerçada, até mesmo aquilo que a gente faz todo domingo. Ou melhor dizendo, a cada primeiro domingo do mês, ou a cada segundo domingo do mês, que são a ceia do Senhor, que é algo mais constante, rotineiro para a gente. O batismo nem sempre é algo rotineiro, vai depender das pessoas que tomam decisão para seguir à frente e receber o Evangelho. Então, não é uma prática muito comum nas nossas igrejas, no sentido que a gente não vê isso todo mês. Você vê batismo todo mês? Não vê, né? Na minha igreja antiga via. Mas ao mesmo tempo que entrava, saía. Mas esse é outro detalhe. O importante para nós aqui é a gente entender os sacramentos e entender essa fé, como ele diz assim mesmo. Se é o único jeito, somente pela fé, de participar de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem esta fé? A fé vem do Espírito Santo, que a produz em nossos corações pela pregação do Evangelho. E aí ele termina, e fortalece pelo uso dos sacramentos. Ou seja, o que é que ele fortalece? Os sacramentos quando a gente exerce ele em fé, essa fé passa a ser cada vez mais fortalecida a partir do momento em que a gente continua usando os sacramentos, tomando eles. Verdade eu queria um ponto importante para a gente falar nisso. Primeiro, abra sua Bíblia em João, capítulo número 3, verso de número 5. Outro abre em Efésios, capítulo 1, verso 17 e 18. Não pode entrar no reino de Deus o quê? Quem não nascer da água do Espírito. Ele está dizendo exatamente algo. A gente vai ter que nascer de novo para que a gente obtenha a vida eterna, ou entre no reino dos céus. Fala de fé aí. Vamos, Tidi, tu que leste. Fala de fé aí. Fala, Cleito. De fé, esse texto? Eu creio, onde está? Fala, Caterine. Nasceu do Espírito, mas fala de fé? Então não fala, nem direta, nem indiretamente, não fala de fé. Talvez a conversa que Jesus está tendo com Nicodemos, se você for ler o capítulo, você percebe que Nicodemos ele faz um elogio para Jesus. Jesus disse: olha, Nicodemos, vamos deixar de conversa furada, vamos colocar assim nos meus méritos, nas minhas palavras. Importa que tu nasça de novo. Aí, puxa, eu não estou entendendo não, que negócio é esse de nascer de novo? Se tu não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Se eu sou um homem velho, eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí, a princípio, não tem nada de fé. Deus está dando uma situação bem clara, que não depende de nós. Ele está falando de uma obra do Espírito Santo fazer com que uma pessoa nasça de novo. Aonde está a fé dessa pessoa?
Não existe. Não existe. Ele está colocando uma decisão séria. Ela vai nascer de novo. E quem é que vai fazer nascer de novo? O Espírito Santo. Ponto. Qual é a ação do ser humano nessa? Zero. Então não tem fé aqui. Ele está apontando uma coisa. Lembre-se, a fé vem do Espírito, não é isso que diz o texto? O primeiro, um dos textos que a gente tomou aqui, que é o primeiro, ele está falando do nascimento de novo. Está falando de novo nascimento. Agora abra Efésios, capítulo de número 1, versos 17 e 18. Quem achou pode ler. Esse é o capítulo 1? É? É o capítulo 1 mesmo? Efésios? Muito bem. Ele faz esse texto e agora pega Efésios 2:8. Ele diz, pela obra do Espírito Santo a gente nasce de novo, pela obra do Espírito Santo, que Deus conceda entendimento para que vocês saibam o chamado de vocês. E no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim mesmo, esse dom que está nascendo no coração de vocês, não é de vocês, vem da parte de Deus. O que Deus faz com o processo? Ele faz a pessoa nascer de novo, ele traz pelo entendimento do Espírito Santo uma fé verdadeira. Essa fé verdadeira vai fazer com que a gente entenda as palavras de vida eterna, as promessas de Deus, para entender o chamado que nós temos em Cristo. Tânia, você sabe qual é o chamado que você tem em Cristo? Sim ou não? Mais ou menos. O que é que tu acha que Deus te chamou? Te chamou para quê? Para crer nele? É um chamado mesmo, para crer nele. Mas aí basta? É suficiente? Depende do quê? Como assim? Tá. Então, Deus te chamou para fazer uma determinada obra. No caso, eu para ser pastor, tu para ser arquiteto. Vou pegar o teu padrão de arquiteta. Deixa eu ver mais. Tem outros arquitetos trabalhando contigo, tem? Tem? Eles são cristãos? Não. Qual é a diferença tua para ele? Porque tu crê e eles não creem. Porque eu estou fazendo essas perguntas bem simples para nós. Porque a gente tem que entender a esperança que há em nós. Para que Deus te chamou, Antônio? Vai, Catarina, já que tu já falou, tu é um Antônio daqui. Ai, Catarina, diz aí. Para ser salvo, salvo e separado, santo, ele te chamou para ser santo. Também santo e para a glória dele. Se você for pegar o Efésios capítulo de número 1, ele vai narrar algumas coisas. Mas ser santo e separado, tem algumas coisas que nos implicam bastante. Há muitos padrões de santidade na nossa vida, ou neste mundo. Tem ou não? É. Nesses tempos é difícil. E qual é o padrão que Deus dá? Obedecer a palavra dele? Esse é o padrão? Alexis? Louvá-lo, dar graça. Esse é o padrão? Tiara, qual é o padrão? De santidade. Porque ele te chamou para ser santo.
Sim. É, também. Não sabe? A irmã Nevinha que sabe muito das coisas. Vou com o presbítero, o nosso ancião de hoje, que está aqui. Para que Deus nos chamou? Para vivermos para a sua glória. Estamos dentro da linha. Santidade, viver para a glória, louvor. Qual é o padrão de santidade? Então ele te chamou para ser o quê? Parecer com Jesus. Não, não é parecer, é ser como Jesus. Esse é o nosso chamado. O chamado nosso, antes mesmo de nós nascermos, antes de virmos a esse mundo, a gente foi chamado e predestinado para ser conforme a imagem do seu Filho. Esse é o nosso chamado. É por isso que a gente não pode se comparar com ninguém nessa igreja. Com ninguém neste mundo. Porque o nosso padrão é extremamente elevado. Mas Abraão, a Escritura diz que é para a gente procurar os fiéis. Os que são realmente retos na presença do Senhor. E aí, o que é que eu faço com esses, Abraão? Quando tu achar esses, tu vai tocar, tipo assim, no ombro dele e diz assim mesmo: ei, olha para mim que eu sou o teu padrão de fé. Eu sou o teu padrão. É isso que o apóstolo Paulo diz: procurai os fiéis e seja o padrão dos fiéis. Seja o padrão dos fiéis. Ou seja, se a gente procurar pessoas na igreja, vamos supor, o Cleito é o padrão do fiel, é o mais fiel aqui da igreja. Eu vou chegar com o Cleito e disse: Cleito, eu sou o padrão dos fiéis. É como se dissesse para o Cleito, disse: olha para mim que tu vai ser melhor do que eu. A ideia que Deus está nos trazendo é exatamente que não temos um padrão dentro da igreja que seja o ápice. Não sei se vocês já perceberam uma coisa. E quando a gente coloca determinados tipos de meta na nossa vida, determinados tipos de objetivo, se a gente colocar um objetivo bem mediano, vou usar essa palavra medíocre não, mediano, provavelmente a gente não consiga nem esse padrão mediano. Não é assim que se acontece? Mas quando a gente coloca um objetivo elevado, mas plausível, não é algo absurdo, algo elevado, é provável que a gente não alcance aquele padrão elevado, mas chegue o quê? Próximo dele. E escape da vida da linha mediana. O que Deus está querendo dizer para a gente? Ele está dizendo que quando a gente tiver pessoas dentro da igreja, fiéis e caminham com o Senhor, a gente se aproxima dessas pessoas e a gente queira ser o padrão dessas pessoas, queira ser melhor que essas pessoas. Não porque é ser melhor, é porque elas têm que entender, ou a igreja tem que entender que um padrão tem um padrão mais elevado de qualquer um. E nenhum de nós, por mais fiel que seja, como o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. A ideia não é somente imitar ele, como o apóstolo Paulo, é imitar o que ele faz para ser imitado. Ou seja, quem é o padrão do apóstolo Paulo? É Cristo. Eu estou procurando imitar ele. Então sejam meus imitadores, imitem também a ele. Eu estou colocando isso para que a gente entenda que o chamado nosso foi para ser como Cristo. Então qualquer coisa menor do que isso, que a gente olhar, a gente vai cair e vai errar, se a gente colocar um alvo como um ser humano. Não é à toa que as pessoas às vezes se entristecem, se frustram dentro da igreja, porque colocam expectativa em determinados tipos de pessoas, principalmente em líderes, pastores, alguns cantores, músicos, presbíteros, diáconos. Não, mas ele não é um diácono, mas ele não é um pastor. Aí coloca uma expectativa lá em cima, como se esses homens, no caso eu, fôssemos perfeitos. Como se nós fôssemos o suprassumo da santidade. E aí quando nos vem errar e falhar,
Não, isso não serve para mim, não. Porque está colocando uma medida errada, está colocando a medida no homem. No homem. Nossa medida é Cristo. Nosso chamado é para ser como Cristo. E o que Deus ele fala, é fácil ser como Cristo? É? A pergunta é, o que será que Deus vai ter que fazer conosco para que nos conforme a sua imagem? Sabe disso? O que Deus tem que fazer contigo para que tu te torne como Cristo? É só Ele. O que Ele vai fazer para que Ele possa fazer isso? Ele vai usar de todas as ferramentas e todas as circunstâncias e todas as coisas para contribuir para esse propósito. Cada derrota, cada doença, cada amigo que entra na tua vida, cada filho que entra, cada filho que se vai, cada pai, cada mãe, cada irmão da igreja, cada queda tua, tudo. Porque para ser como Cristo é muito difícil. Mas cada um desses episódios vão nos levar a um nível de maturidade, a um nível de perfeição. E vai chegar exatamente em Filipenses capítulo de número 1, verso 29. Pegue aí, abra sua Bíblia aí, Filipenses capítulo de número 1, verso 29. E outro abre em Filipenses 6. Filipenses 1. Porque foi o que? Concedida a graça de não somente o quê? Graça de padecer por Cristo e não somente crer nele. O processo de sofrimento das nossas vidas vai redundar em um processo de maturidade e aperfeiçoamento da pessoa de Cristo em nós. Pode falar. Olha o texto. Porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo. Padecer por Cristo também é graça, um favor imerecido. Você não merece padecer por Cristo, mas Deus te concedeu a graça de padecer por Ele. A pergunta é, o apóstolo está falando exatamente de pessoas que estão sendo perseguidas por conta do Evangelho, e ele mesmo está escrevendo da prisão essa carta, chamada Carta da Alegria. E se ele que está falando a Carta da Alegria, ele diz exatamente isso, foi dado a nós a graça de padecer por Cristo, ou seja, de sofrer por Cristo. A pergunta é, será que a gente sofre por Cristo ou não? As situações que passam na nossa vida, para que a gente, seja elas quais forem, às vezes situações que parece que não tem nada a ver com Cristo. Não é não? Tem situações que não tem nada a ver com Cristo. Só que aí que está o detalhe, tudo tem a ver com Cristo. Tudo tem a ver com Cristo. Porque a nossa vida é dele. E as respostas que a gente dá a cada uma das situações que vem à nossa vida, tem de ser como ele daria.
conforme os princípios dele. E se a gente não faz conforme os princípios dele, a gente não está padecendo por ele. Por quê? Porque a gente não quer sofrer e age do nosso jeito, da nossa forma, da forma como a gente quer, da forma como a gente imagina. E quando a gente faz isso, a gente se esquiva da graça de padecer por ele e ser transformado por ele à medida em que a gente vai seguindo os seus próprios princípios. Quebrar e começar tudo de novo. A graça, o bom disso é que a gente ainda está na mão do oleiro. Então ele pode quebrar, pode fazer, pode moldar e pode fazer um vaso novo. O problema é se a gente não estiver na mão do oleiro. Vamos ser, porque o nosso coração é extremamente orgulhoso para qualquer coisa. A gente não quer obedecer a Deus. A gente não quer seguir os princípios do Senhor. Porque seguir os princípios do Senhor não é fazer a nossa vontade. E se a gente não vai fazer a nossa vontade, é muito triste para nós. É muito triste. A gente se revolta, a gente se escandaliza, a gente bate o pé. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ceder? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É a nossa grande pergunta, a nossa grande questão. Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Porque Ele te chamou para ser como Ele. Ele te chamou para ser submisso. É uma pergunta que para a gente é bem comum. Por que tem que acontecer isso comigo? Não é verdade? Pô, caminho tão bem com o Senhor. Por que tem que ser comigo? Por que não pode ser com o Lecide? Tu não farias essa pergunta, né? Mas é isso que está dizendo. Nosso coração é tão egoísta que a gente prefere que seja com outra pessoa do que conosco. Mas é interessante, porque se essa mesma coisa estivesse acontecendo com o nosso filho, a gente diria, tira dele, coloca em mim, Senhor. Não é não? Nessa hora a gente muda. Né? A gente muda. Não é verdade? Mas se é com a gente, por que não coloca no outro? Tá bom, vou colocar no teu filho. Não, devolve para mim. Está dando para entender? Porque Deus ele tem que trabalhar com todas as coisas das nossas vidas. Todas as coisas. O Alejandro falou uma coisa que me pegou de surpresa na reunião que a gente teve na casa dele. Ele disse, eu não pretendo casar. Desculpa aí, está abrindo o parado. Então as meninas aí vão cortando já as asinhas. Não quero casar. Se Deus imaginar, ou melhor dizendo, se o propósito de Deus é te fazer um homem solteiro, rapaz, tu escapou de uma muito grande. Tu não é tão ruim quanto eu imaginava. Tu não é tão ruim. Porque qualquer um que casa, é impossível essa pessoa ser transformada em cada vez mais próxima de Cristo, sem o seu parceiro, sem o seu cônjuge. Deus não brinca no casamento. Ele me deu uma esposa porque eu jamais seria o que eu sou, ou melhoraria do jeito que eu tenho que melhorar, se Deus não me desse uma esposa. A mesma coisa para minha esposa. Se Deus só sabe que a Jussiara não poderia ser melhor, se aproximar mais de Cristo e parecer mais com Cristo, sem que ela casasse, ele deixaria ela solteira. Deixaria solteira. Porque o casamento não serviria para ela transformar essa menina em uma cada vez mais parecida com Cristo. E todo aquele que casa, Deus está dizendo assim mesmo, tu é tão ruim que eu tenho que colocar uma pessoa muito do teu lado, grudada contigo, para eu te transformar. É ruim? Essa palavra é ruim, mas é isso mesmo. Porque Deus diz que Ele usa todas as coisas, e o casamento é uma das coisas que Deus nos faz ser transformados à imagem do Filho.
É uma das coisas. Se Deus perceber, Deus souber que você não precisa de um casamento para que Deus transforme assim a sua vida e você cresça exatamente cada vez mais parecido com Ele, Ele vai te deixar solteiro. Mas se Ele olhar para ti, Alejandro, e dizer, não, a Leandrina é muito ruim, eu vou dar uma mulher para ele. Acabou contigo, irmão. Ele vai fazer isso. Ele vai tentar fazer isso de todas as formas. Tu podes resistir, mas será para o teu mal. Será para o teu mal. Porque Deus sabe de todas as coisas. Não é só uma decisão nossa. É como Cristo falou. Se é assim, Senhor, melhor não casar. Pedro falou, melhor não casar. Aí ele disse, essa palavra não é para todos. Há uns que nascem eunucos. Há outros que são feitos eunucos. E há um terceiro grupo de pessoas que se fazem eunucos. Essa palavra não é para todos. Ou seja, uns que nascem eunucos, sem a capacidade de ter um relacionamento. Outros se fizeram eunucos, se deixaram e se fizeram, não quero mais. E outros, infelizmente, como acontece na Índia, pessoas que são castradas e se tornam eunucos para servir no templo hindus. E depois, quando chega a maioridade, mais ou menos, deixar de ser jovem, são jogados fora do templo. São os párias que a gente chama. Tá bom. Párias não, né? Dalits. São os Dalits. Deixa isso é outra história. Mas, voltando de novo, o que é que Cristo ele vai fazer? O Espírito ele vai fazer? Ele vai ter que nascer de novo. Dessa pessoa que nasce de novo, ele concede exatamente uma ideia de que ele fez isso na eternidade, para que ele fosse chamado com um propósito de se tornar como Cristo, e não pode se tornar como Cristo se não nascer de novo. E aí no final ele diz exatamente isso. Agora eu queria que você olhasse Filipenses capítulo 1, agora o verso de número 6. Aquele que começou o quê? A boa obra. Quem começou a boa obra? O Espírito, quando te fez nascer de novo. Ele injetou a fé no teu coração. Uma fé que não procede de você. Essa fé vai fortalecer o teu coração ao ponto de que cada situação que Deus trouxer para a tua vida, essa fé vai te levar de fé em fé. Ou seja, o que é de fé em fé? De conhecimento em conhecimento. A cada dia que você crê mais em Deus, cada dia mais que o Evangelho é expandido no teu coração a respeito de quem é Deus, e suas obras e o chamado que Ele tem para a tua vida, essa fé vai crescendo, ou seja, esse conhecimento que você tem de Deus vai se tornando cada vez mais alicerçado. É como se o autor de Eclesiastes diz assim mesmo, é como um homem que prega um martelo numa madeira. Ele vai batendo, pá, 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 e ele vai fincando aquele prego. Chega numa hora que não tem mais a cabeça do prego, já está junto com a madeira. Quem quiser arrancar aquele prego vai ser extremamente difícil. E às vezes é quase que impossível, a não ser que você escave a madeira para mostrar de novo aquela cabecinha do prego e então você possa puxar. O que o autor de Eclesiastes diz, que quando a palavra de Deus entrar tão profundamente no teu coração, ela não é mais arrancada na tua vida. A decisão é tão séria, tão verdadeira, que você não volta atrás. Enquanto a palavra ainda está para cima, ainda não está tão profunda, tão enraizada no teu coração, é fácil dela ainda ser retirada. Tem dificuldade, mas ainda é fácil, porque há espaço de o martelo puxar esse prego para fora, ou seja, arrancar aquele princípio da vida, aquele princípio das Escrituras Sagradas do teu coração. Mas à medida que você cada vez mais martela esse princípio no teu coração, cada vez mais tu força ele para dentro de você, é impossível aquela palavra ser retirada do teu coração. Porque você sabe que Deus é bom, você nunca vai dizer que Deus é mau, apesar das dificuldades. Você viu Jó dizendo, depois de todo o sofrimento dele, perdeu tudo, perdeu os filhos tudo, perdeu toda a riqueza dele. Satanás esperava que ele blasfemasse e disse, não vim a este mundo e não voltarei.
Deus me deu e Deus tomou. Glória seja o nome do Senhor. Mas ele ainda tem saúde. Aí ele vai na segunda investida. Ele ainda tem saúde. Se a gente tocar na saúde dele, na saúde todo mundo dói, todo mundo chora, todo mundo reclama, é na saúde. Vou colocar uma enfermidade. Coloca, pode colocar, só não mata esse homem. E colocou a enfermidade. De um dia para a noite, esse homem se tornou um enfermo terrível, com dores, com chagas. Seu estado passou a ser deplorável. E agora? Amaldiçoa esse teu Deus e morre, está conservando a tua alma, a tua fidelidade a Deus. Mulher, Deus me deu todas as coisas boas e a gente foi grato. Por que a gente não vai ser grato quando Deus começar a trazer as dificuldades? Porque Deus não somente concedeu-nos uma fé para crer, mas uma fé também para padecer por Cristo. No sofrimento, a gente tem que manifestar que a gente ainda é dele. Mesmo sofrendo, você ainda acredita que Deus é bom? Quando essa verdade for tão enraizada no teu coração, nada vai te fazer reclamar, murmurar e desesperar na tua vida. Deus ainda é bom, Deus ainda cuida de mim. Eu vi recentemente um testemunho de um rapaz. Depois eu comecei a analisar, disse, meio estranho esse testemunho, mas tá bom. Mas já valeu a pena. Testemunho de um DJ chamado Alok, que é brasileiro, né, conhecido internacionalmente. E ele era ateu. Pelo menos é assim que ele se dizia. E a pergunta dele sempre foi essa. Tinha muito dinheiro e ele estava em estado cada vez mais de depressão. E uma coisa que ele não pensava em Deus e detestava era exatamente isso. Se Deus existe, por que há tanta maldade nesse mundo? Há tanta gente passando fome e ele, todo poderoso, podia fazer alguma coisa e não faz nada. Deixa esses homens morrerem na miséria. Então ele, num tempo desse tão difícil de depressão, ele encontrou um rapaz, um homem que fazia trabalhos voluntários na África. Uma organização. Não sei o que, Amigos da Fronteira, uma coisa assim. Não lembro muito bem. Detalhe, ele teve que ir na África. Ele disse, vem participar com a gente, quem sabe te ajude. Aí ele disse, tá bom, eu vou ajudar. E aí ele foi como um voluntário dessa organização e desceu na África. E tinha uma mulher, uma africana, foi aonde? Eu acho que era Quênia ou Etiópia, não lembro muito bem, um dos países da África. E era dentro de uma área que estava extremamente miserável. Ele encontrou uma senhora mais ou menos por volta dos seus 90 anos de idade. A senhora já estava 3 dias sem comer nada. Ela amarrava um pano no seu estômago e apertava para não doer de fome. Então, uma senhora já debilitada, e ela estava lá, e ela orava sempre a Deus, Deus, envia alguém para nos ajudar, envia alguém para nos dar comida, envia alguém para ajudar o nosso povo. E essa organização chegou nessa tribo, nessa área, nessa aldeia. E Deus levou ele em direção a essa senhora. E ele disse, a gente trouxe aqui comida, medicamento, e essa senhora era cega. Não conseguia enxergar. Então, estava com fome, cega, abandonada, né, entre aspas, né? E aí, quando chegou, olha, nós chegamos, disse, graças a Deus. Eu estava pedindo a Deus para enviar pessoas para nos aliviar e nos dar o que comer. E esse homem disse, Deus? Que Deus? Deus abandonou vocês. Deus abandonou vocês. A senhora está com fome, toda a tribo está com fome. Deus não existe. Ela disse, não, meu filho, Deus existe. Deus existe, que Ele enviou vocês. Quem nos abandonou foi o nosso próximo, não foi Deus. Deus não abandona a gente. Quem abandona são os homens que abandonam. Acho que com aquela palavra ele mudou a perspectiva dele a respeito de Deus. E ele entendeu que Deus nunca abandonou a gente. É o nosso egoísmo que abandona as pessoas, que faz com que as pessoas passem fome, passem miséria, passem dor. É isso mesmo, é só a gente olhar o retrato do Brasil, não precisa para a África, não. Um país tão rico, tão cheio de dinheiro, maior capital que a gente tem de impostos que revertem para quem?
tanta roubalheira e a gente ainda consegue cuidar do nosso povo meio mal e porcamente, mas é tanta roubalheira que a gente ainda consegue cuidar de uma grande maioria de pessoas. Imagine se a gente não roubasse. Imagina. Se com tanta roubalheira que há nesse país, a gente ainda consegue fazer tanta coisa e ajudar tanta gente. Eu falo do próprio governo. Um SUS, o sistema, as estradas, os deslocamentos, e tudo é bem difícil. Vocês que conhecem mesmo as estradas, sabem que é tudo bem difícil. O pouco que sobra, a gente não consegue fazer isso. Lógico que dói no nosso coração em ver essa situação. Mas a gente pensa, nossa, se com tanta coisa roubada a gente ainda consegue fazer, imagine se nada fosse roubado. Tudo fosse transferido diretamente para aquilo que a gente tem e paga. Quem abandona? É Deus? Somos nós. Sempre seremos nós. Então, dessa mensagem, desse ponto, é exatamente isso que o Evangelho faz. Ele transforma o nosso coração para a gente servir a Deus e a servir aos homens. E isso acontece pela pregação do Evangelho. Então a gente entra num outro ponto. Toda vez o Evangelho é pregado e é comunicado a nós. E o Evangelho passa a fortalecer a nossa fé, porque a nossa fé ela necessita de conhecimento. E à medida que a gente prega, conhece ou fala mais da palavra de Deus, dos desígnios de Deus, da vontade de Deus, essa fé vai começando a se tornar cada vez mais forte, mais poderosa, mais viva, de maneira que a gente leva a gente a compartilhar esse Evangelho e a servir aos homens, por causa da graça de Deus. E aqui eu quero entrar agora dentro dos sacramentos. O que são os sacramentos? Um texto diz bem claramente, são sinais visíveis e santos sinais e selos. Deus os instituiu para nos fazer compreender melhor e para garantir a promessa do Evangelho, pelo uso deles. Essa promessa é que Deus nos dá de graça o perdão dos pecados e a vida eterna, por causa do único sacrifício na cruz. Antes que eu venha aqui, eu queria ler um texto com vocês, 1 Coríntios, capítulo número 4, verso de número 7, antes de eu passar para esse. O apóstolo Paulo está fazendo exatamente uma exortação à igreja de Coríntios, como se ela tivesse sido sobressaída sem a ajuda de ninguém. Como se ela tivesse alcançado um nível de fé e cada vez mais prosperidade na vida deles, como se ninguém tivesse a ajuda ou não tivesse recebido nada. E aí ele diz exatamente isso, pois quem é que te faz sobressair? Ou seja, quem te coloca dentro daquele pedestal, acima de qualquer outras pessoas, devido aos teus dons, devido aos teus talentos, tu tomaste uma projeção. É tipo assim, quando Davi foi lutar contra Golias, durante 40 dias o Golias fez aquele desafio, e ninguém se levantou, nem o rei, e nenhum dos oficiais do rei, nenhum dos soldados do rei se levantou para enfrentar Golias, porque achava que era impossível vencer aquele homem, tinham medo da morte, já estava apodrecendo de medo, eram 40 dias, e a Bíblia declara que Deus envia Davi, pela mão do seu pai, dizendo assim, vai procurar e vai ver como estão os teus irmãos na guerra, e vem e me traz notícia da guerra, como está sendo. Ele chega exatamente no 40º dia, quando ele ouve o gigante Golias falando a respeito do desafio, e já insultando Israel, envergonhando Israel, humilhando o Deus de Israel. E ele diz, quem é esse homem, quem é esse circunciso, quem é esse ser que não tem aliança com Deus e ele é capaz de falar essa abóbora? Quem de vocês vai enfrentar esse homem? Todo mundo ficou calado. Aí a Bíblia declara que ele vai, enfrenta Golias, vence Golias. A pergunta é, quem te faz sobressair? Ele se tornou, ele vence Golias, é o cara. O que o apóstolo Paulo está dizendo, quem te fez sobressair dele? Para que por mão de Davi, Deus concedesse grande vitória.
Quem te fez sobressair, Davi? O próprio Deus. O Deus que visitou Davi na sua casa. O Deus que visitou Davi e ungiu Davi para ser rei. Deus que colocou sobre ele a promessa de que ele seria um rei. Que Deus seria com ele. Que o Espírito se apossou dele no dia em que Deus o ungiu. Esse mesmo Espírito fez ele sobressair. É por isso que ele não glorifica a si mesmo quando ele vence Golias. Ele reconhece que foi uma obra de Deus. Tu vens a mim com espada, com escudos e com lança, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Eu vou contra ti nesse nome. Eu não vou com a armadura de Saul, eu não vou com o escudo de Saul, eu não vou com nada. Eu só vou com o seu nome. Porque aquele que me livrou do leão e do urso vai me livrar desse gigante filisteu. Ele vai cair. Não somente ele, mas todo o exército dele. Porque Deus é aquele que salva. Ele diz uma palavra bem clara. Hoje, todo Israel saberá que o Senhor é quem salva. É o Senhor. E esse é o texto que a gente fala, que o apóstolo Paulo ele diz: o que tu tens que não tenhas recebido? Força tu tens? Habilidade tu tens? Conhecimento tu tens? Sabedoria tu tens? Se tu tens, tu não recebeste? Parece que tu não recebeste? Parece que surgiu do nada em você? Você mesmo criou tal sabedoria? Você mesmo criou tal inteligência? Você criou qualquer coisa? Não. Quem te fez sobressair foi o Senhor, porque foi o Senhor que te dotou com esses dons. E é isso que ele diz. E se o recebeste, por que te glorias? Como se não tiveras recebido. Estou me gloriando porque eu sou um grande pregador, porque eu sou um grande músico, porque eu sou um tocador, porque eu sou isso. Ei, tu recebeste. Dá de graça o que tu recebeste? De graça. Você não pagou para ter os dons e nem ter a inteligência que você tem. Então, aprende a ser também gracioso para todos aqueles que estão ao seu redor. Oferece por graça tais dons. E aí a gente tem na pergunta de número 66, que são os sacramentos, são os sinais santos e visíveis e selos da parte de Deus. Por que são sinais visíveis? Os reformadores diziam que a palavra que a gente tem, que a gente prega, é uma palavra que é pregada aos nossos ouvidos. Os sacramentos, no caso a ceia do Senhor, é uma palavra degustada. É a palavra que a gente come. E ela não está, tanto os sacramentos, seja a ceia, seja o batismo, elas não estão dissociados da palavra escrita. É a palavra escrita que endossa os sacramentos e os sacramentos endossam a palavra escrita. Por isso ele vai dizer, são sinais visíveis, ou seja, da obra de Cristo. Toda vez que a gente é batizado, você é batizado aonde? Nas águas? Mas o que significa esse batismo? Eu sei que vocês foram batizados nas águas. Deu um tchubum. Eu também fui. Não tem problema nenhum, não. Não é o modo, nem a quantidade de água que é o nosso batismo. Não é. Ainda que a gente tome uma decisão somente de batizar por aspersão. Mas a ideia aqui não é a quantidade de água, porque o próprio Calvino dizia, não é a quantidade de água que salva uma pessoa. É a fé que nós temos. O que quer dizer o batismo para nós? Porque ele é um ato de graça para nós. Todos aqui são batizados? Levanta a mão aí. Quem são batizados? Todos são batizados. O Tid não é batizado, Tid? Como é que tu entraste nesse negócio? Obrigado. O que significa o batismo? Alana. Nascer de novo, isso que significa o batismo? Tem certeza? Não sei, estou perguntando. Sim mesmo? Como é seu nome, irmã? Alessandra? E o seu filho, né? Como é seu nome? Rian? O que significa batismo para a senhora? Não sabe? E o Rian?
que tu acha que é? Nascer de novo? Luzinho. Arrependimento. Começou. Bora, Lana. Ué? Tá certo. Ah, certo. Mas será que é isso que significa o batismo? Nascer de novo? O que é? E a irmã Leisa? O que significa o batismo? Arrependimento? Sayonara. Batismo. União com Cristo? Quem falou? Oxe, tá bem. É uma ideia. É uma verdade. O batismo, a gente se une com Cristo. Mas a gente se une com Cristo aonde? Uma confissão pública. Tudo bem. É por isso que a gente tem que perguntar o que significa realmente o batismo. O batismo ele vai trazer uma união. Não é um novo nascimento. O batismo não é um novo nascimento. É por isso que ele diz que é um sinal visível e um sinal e um selo. Um sinal visível de quê? O batismo, de que a gente nasceu de novo. De que a gente se arrependeu. Isso é um sinal. Um sinal visível, está claro, está uma marca. Mas ele também é um selo. O que é um selo? É uma marca deixada em nós de que alguém nos possui. Por isso o batismo ele tem que ter um significado maior do que apenas ser nascer de novo ou ter um arrependimento. Porque o batismo não vai significar isso. Não vai significar isso. Ele vai projetar para nós que nós nascemos de novo e que nós fomos e nos arrependemos. Lembra do teu batismo, não te lembra, Catarina? Naquele dia tu estava arrependida? Estava arrependida, Catarina? Eu vi tu rindo, lá na foto. Quando a gente está lá atrás, o batismo só é o testemunho nosso que a gente já se arrependeu e que a gente já nasceu de novo. É por isso que o batismo ele não está atrelado a novo nascimento nem a arrependimento. É por isso que a gente pode batizar e nunca ter nascido de novo e nunca ter sido arrependido. Talvez porque gostou, disse, eu acho bonito isso. Eu também vou lá na igreja, tomar uma aguinha na cabeça ou dar um tibum. Está dando para entender? Tá ou não? Porque ele representa apenas um sinal visível do que algo aconteceu interno em nós. O que está interno, você consegue ver que nasceu de novo? Outra pessoa? Você não consegue ver. Então, apenas o batismo ele vai expressar algo que está acontecendo internamente, se estiver acontecendo realmente algo interno. Mas o que significa o batismo? Olha o texto para a gente ler. Gênesis 17, verso 11. E outro abra em Romanos 4, 11. A circuncisão será um sinal da aliança entre mim e... O que é a circuncisão? A circuncisão nada mais é do que a retirada do prepúcio do pênis do rapaz, do menino ou do adulto. Ela era um sinal visível, exterior, de algo que estava acontecendo no interior. Ou seja, a remoção daquela pele era a remoção do pecado do coração do homem. Era isso que simbolizava a circuncisão. Ou seja, eu vou circuncidar o teu coração, eu vou fazer isso no teu pênis, vamos colocar assim dizer, e essa remoção dessa pele significa dizer que estou removendo o pecado, a impureza de você, do teu coração. Isso era o que representava a aliança do Antigo Testamento. Quando ele passa para o Novo Testamento, olha Romanos capítulo 4, verso 11. E ele diz exatamente isso, que esse Abraão, ele recebe esse sinal como um sinal do quê? Da justificação. Ou seja, o que é a justificação?
perdoar os nossos pecados, todos os nossos delitos. É onde a gente consegue isso? Em Cristo Jesus. Agora olha para mim e veja. Abra Hebreus, capítulo de número 9, versos 7 e 9. A gente vai estar encerrando e depois a gente vai continuar nos sacramentos. É bom que vai cair na ceia e a gente vai estudar melhor esse texto. Hebreus, capítulo de número 9, versos 7 e 9. Quem achou pode ler. Verso 24 agora. O que ele está fazendo? Ele está dizendo que o nosso sumo sacerdote, o Cristo, e todos os outros sacerdotes da antiga aliança ofereciam dons de sacrifícios para comparecer e serem mediadores. Aqueles morreram e não podiam ser mediadores. Nem tampouco os próprios sacrifícios deles eram qualificados para perdoar os pecados. Mas agora Cristo, pelo seu próprio sangue, ele entra no véu e apresenta o sacrifício e se torna o nosso perfeito mediador, o nosso perfeito sumo sacerdote. Por causa dessa obra de Cristo, tanto o batismo quanto a ceia do Senhor vai apontar somente para duas coisas: o sacrifício de Cristo, a expiação de Cristo, a justificação que nós temos em Cristo Jesus. O batismo é a união com Cristo de maneira visível, mas em cima de quê? Do seu próprio sacrifício. Na próxima semana a gente vai trabalhar exatamente cada um desses pontos para a gente entender claramente porque o batismo e ceia são uma única coisa só, que deriva apenas de uma coisa e aponta somente uma única coisa: Cristo Jesus, morto e ressuscitado. Vamos orar. Soberano Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor Deus, por tua bondade, por tua graça e misericórdia, que o Senhor possa nos abençoar e fortalecer o nosso coração com a fé mesmo que tu tem nos dado. Essa fé que a cada dia o Senhor tem acrescentado, fortalecido, para que cada dia mais, Senhor, nós venhamos parecer com o Senhor Jesus, por meio das tuas preciosas e ricas promessas. No precioso nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém.